Coesp, e com base na sua palestra, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Você falou, por exemplo, em resolução de problemas, a necessidade de nós nos entendermos, nós convivermos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, um pouquinho mais. É porque, assim, quando a gente examina, por exemplo, o Colégio Apostólico, primeiro, a gente vê uma diversidade enorme de personalidades. Então, Simão Pedro é completamente diferente de João Evangelista, que é completamente diferente de Levi. Então, nós temos personalidades muito diferentes, potencialidades muito diferentes e questões também muito problemáticas. Isso é importante a gente dizer. Os apóstolos traziam defeitos, imperfeições muito graves, muito problemáticas. E, no entanto, isso não foi um obstáculo para que Jesus pudesse utilizá-los como instrumentos na concretização do Evangelho, primeiro no coração deles e depois em espalhar a Boa Nova para o mundo. E depois ele só agregou cada vez mais personalidades diferentes, como de Paulo de Tarso, Barnabé e tantos outros. Então, se a gente coloca um foco muito grande nas nossas divergências, nas nossas diferenças, fica insuportável a tarefa. É preciso que a gente eleja aqueles pontos que são fundamentais, que é a defesa da autenticidade do ensino, do que é essencial no ensino, que a gente eleja uma prática espírita como norte, que a gente nunca perca nas nossas discussões, nas nossas conversas, nunca que a gente perca o norte da caridade, né? Tem uma coisa que eu comentei com o Damião, que foi muito bom na abordagem da Boa Nova, quando tratou da questão grave da Gênese, é que não faltou caridade na abordagem. Nós podemos discutir as questões mais graves com caridade, sem agressão, sem denegrir imagem, sem desonrar quem quer que seja, mas também sem ser conivente com o erro. Não é isso, né? Jesus nunca chegou para a mulher adulta e falou assim, parabéns, o adultério é isso mesmo, vamos aplaudir, seja feliz. Ele nunca fez isso, né? Mas também nunca humilhou, né? Nunca fechou as portas para a transformação, para o arrependimento. Eu acho que como espíritas, está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, é afabilidade, doçura, benevolência, indulgência e perdão. Se a gente mantém esses 5 elementos aí, afabilidade, doçura, benevolência, indulgência e perdão, nós conseguimos realizar todo o trabalho, conseguimos fazer tudo sem nos engolirmos uns aos outros. Na sequência desse raciocínio, você fala na exemplificação como a forma mais efetiva de divulgação da doutrina espírita. Pode comentar um pouquinho mais? Porque o que eu tenho percebido? Assim, nós que somos expositores, somos comunicadores, é natural, é da natureza da nossa atividade raciocinar. Raciocinar, cuidar da expressão, buscar uma frase que resuma, uma abordagem que seja mais eficiente, comunicar de uma maneira mais efetiva. Mas a massa, as pessoas, o povo, minha mãe, meu pai, as pessoas, elas querem, na verdade, ver você vivendo, né? Elas não estão muito... Elas querem você, querem se relacionar, querem interagir, e é nessa interação que elas avaliam. Então, o nosso tom de voz, a maneira como a gente acolhe, a maneira como você aperta uma mão ali na fila, a maneira como você diz o nome da pessoa. Quer dizer, essas coisas que são simples, mas que revelam a força da nossa crença, da nossa fé. É isso. Então, por exemplo, o que mais impressionou Kardec e o que mais impressionaram os espíritas na viagem espírita, naquele ciclo, o que mais impressionaram as pessoas? Kardec. Da postura do Kardec. Um homem aberto, caridoso, amoroso, respeitoso. As pessoas não imaginavam que Allan Kardec fosse aquele homem tão extraordinário. E, por outro lado, ele se impressionou, não é? Com o carinho, com a acolhida, era um lanche, era uma comida, eles recebiam com todo o carinho. Então,
É isso que faz a diferença. E ele chega a afirmar, depois da viagem espírita, né, está lá escrito, ele diz isso. Olha, se tiverem 2 grupos discutindo, um tiver com a razão, foi inteligente, a postura deles, a fala deles está corretíssima, mas eles são sem caridade, agressivos, truculentos. E o outro grupo, só de gente boba, iludida, está enganado, mas são pessoas amorosas e caridosas, eu fico com esse grupo de cá. Porque o erro, você senta e explica. Não é? Você chega lá e fala, meu amigo, mas olha aqui a Gênesis, olha isso aqui, olha as datas aqui, olha o documento. Nossa, obrigado por você ter me explicado. Agora, falha no caráter é mais difícil. E aí a gente tem um grande desafio hoje, né, Haroldo, que é o jovem e a doutrina espírita. E a casa espírita recebendo esse jovem. Você que caminha muito pelo país, como é que o que podemos fazer com o jovem e a doutrina espírita? Damião, eu acho que essa deveria ser a maior preocupação dos dirigentes e dos comunicadores espíritas. Por quê? É estatístico. Eu olho hoje as estatísticas das minhas mídias sociais. A faixa etária é superior a 45 anos. Quer dizer, no meu público. Sim. E aí a gente olha o público espírita. A mesma coisa. A média de faixa etária é 55 anos de idade. Você não tem menos de 18 anos na base. É isso aqui, ó. A gente não tem. Mas aí você entra na casa espírita, você entra no movimento federativo e você começa a ver como que as coisas estão sendo pensadas e conduzidas. Quer dizer, não há espaço para o protagonismo do jovem. Então, porque o jovem ele tá no Instagram, ele está no Facebook, ele está no YouTube, ele está no videogame, ele está na música, ele está nessas coisas. Se nós não trouxermos isso, nesse ponto os evangélicos foram mais inteligentes que a gente. Lá em Belo Horizonte tem uma igreja batista da Lagoinha. Ela deve reunir, num final de semana, uma coisa em torno de uns 5.000 jovens de idade de 18 anos para baixo. Mas o que acontece? Você tem escola de música. Aí o jovem aprende música, aprende a tocar e aprende evangelho. Aí você tem trabalho para quem envolveu com droga. Aí tem o dentista, eles montaram uma rede. É o que eu chamo de uma rede de assistência, que não é só assistência material, é uma rede de assistência. Então tem núcleos de mídias sociais. O jovem adora. Porque ele vai para lá, mexe na mídia social, faz uma arte com Jesus, faz uma frase com o evangelho, posta no Instagram. Gente, é isso que nós temos que criar. Mas para isso a gente vai ter que fazer uma diferença que eu falo que é a era do Paulo. Paulo fazia essa distinção. Separar na doutrina o que é embalagem do que é conteúdo. Né? Porque eu posso ensinar a primeira questão do Livro dos Espíritos sem sequer mencionar o Livro dos Espíritos e a primeira questão. Quer dizer, é a essência. Então, se a gente capta a essência, eu posso ir trocando de embalagem. Eu falo aqui para o skatista, eu falo aqui para o surfista, eu falo ali para o jovem. Você vai falando com os nichos, né? Mas isso a gente vai ter que se abrir e vai ter que criar formas. E como fazer isso? Envolvendo o jovem. Mas é um trabalho em que a gente chama o jovem, escolhe aqueles que estão se destacando e dá um tutorial para eles. A gente acompanha. Fala, vai fazendo aí, você mostra aqui para a gente, porque às vezes eles entusiasmam. Aí você dá uma ajeitada, né? Vai fazendo a tutoria da experiência, o mais experiente vai orientando e eles vão nos atualizando, porque é importante. Eu digo assim, as pessoas falam, Haroldo, você se inseriu nas mídias sociais. Não foi consciente. Não foi consciente. Nós fizemos isso. Praticamente quem me empurrou para isso foi meu filho. Então, o filho vai fazer 13 anos. Eu vi. Ele assinava canal do YouTube. Ele não sei o que. Eu falei assim, gente, por que eu não estou fazendo isso? Foi uma coisa tão curiosa que ano passado nós fomos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí chegamos lá, era um evento da Associação Médico Espírita, então um jantar com os médicos, depois na casa do organizador. E aí entrou uma médica, ela, o marido e 2 filhas adolescentes emburradas. Assim, quer dizer, achando ruim, tá indo, né? Evento de jantar espírita. Aí ela chegou, nossa, Haroldo, não autógrafo. Aí ela falou assim, quem que é esse, mãe?
Ela virou e falou assim, filha, esse é o youtuber da mamãe. Aí ela, nossa, é seu youtuber? Posso tirar uma foto? Ela ficou entusiasmada, por quê? Porque passou para o universo dela. Então ela conseguiu fazer uma ponte. Poxa, se fosse meu youtuber aqui, eu estaria tão entusiasmada quanto a minha mãe. Aí eu vi que aquilo criou uma ponte entre mãe e filha. Quer dizer, agora a mãe ia conseguir entrar no mundo da filha e a filha ia conseguir entrar no mundo da mãe, que criou uma ponte. Fala, Suzete. Nós estamos falando sobre o jovem, mas a base começa na criança. Na criança. E a atenção que os centros espíritas têm que dar é com a criança para motivá-la para na juventude continuar. Concorda Continuar, comigo? exatamente. É, fazer esse trabalho, né? Mas é porque são trabalhos tão distintos que a linguagem com a criança ela é tão diferente da linguagem do jovem. Quer dizer, o jovem ele tem um jeito, ele é mais arredio, ele é cavalo bravo. A gente tem que saber lidar. Né? E a criança é mais doce, a criança é um cordeiro, né? Você leva, você dá um docinho, você faz uma coisa. O adolescente não é assim. Tem uma abordagem diferente, né? Mas exatamente a gente precisa trabalhar a formação. Agora, o que eu tenho percebido? Eu não sei se isso está acontecendo aqui em São Paulo, mas a experiência lá de Belo Horizonte é assim. Você tem a minha juventude, porque eu comecei em mocidade, a juventude espírita. Aí casa, tem filho, sai da casa espírita. Porque a nossa casa espírita não é uma casa para família. É triste dizer isso. A nossa casa espírita, você não pode levar um bebê chorando na casa espírita. Não tem lugar. Aí é preocupante. Porque eu tenho... Agora não, eu já estou mais velho, né? Já estou com quase neto. Mas, assim, os casais mais jovens, 30 anos, aí tá com os filhos. Aí, como é que você vai na reunião? Não tem um lugar para deixar a criança dormindo. A casa espírita não é estruturada, que a gente pensa em tudo. E como é que você vai acolher? Então o casal sai da casa espírita. Ele não vai. Ou pior, se vai um, o outro fica. Não é? Aí eu falo mais uma vez, temos que olhar. Aí você olha para os movimentos da Igreja Católica, do Evangelho. Tem para tudo, pode ir a família inteira. Vai sogra, papagaio, periquito, pet. Tem lugar para o cachorro, tem lugar para o papagaio, para a sogra, para o sogro, para os filhos. Ele vai a família inteira para a igreja. Ele fica o dia inteiro lá, porque a igreja está preparada, construída para a família. Isso é importante, porque cria um senso de comunidade. Né? E o que está acontecendo? A família sente assim, puxa vida, e eu não quero saber de negócio de espiritismo, porque o espiritismo só tira meu pai e minha mãe daqui de casa. O espiritismo vira um concorrente, porque ele não se sente dentro da comunidade. Para pensar nisso, né? Para encerrar, uma mensagem para os amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, Haroldo Dutra Dias. Amigos ouvintes da Rádio Boa Nova, vocês têm aí um patrimônio nas mãos, que são esses programas maravilhosos que inspiram a gente, tratam desses temas. Toda vez que você se sentir aí desamparado, que começar a vir pensamentos ruins na sua cabeça, de tirar a sua vida, de não ter ânimo para a luta, faz o seguinte, liga imediatamente, vai ouvir um programa da rádio, vai ouvir uma palestra, procura um recurso que você possa renovar o seu padrão mental. Porque nós, os divulgadores, nós que trabalhamos para isso. O nosso propósito é criar uma luz tão forte que seja capaz de afastar essas sombras que envolvem a sua mente e a nossa mente. Porque acreditem, eu faço isso. Acordo triste, todo desanimado, eu vou lá e assisto uma boa nova, eu ouço uma web rádio, eu ligo um canal do YouTube e eu vou renovar minha mente. Porque nós estamos juntos e as redes sociais vieram para provar uma lei do universo. Todas as consciências estão conectadas pelo pensamento. Aproveita, aproveita. Deixa que Jesus chegue até você e ele pode chegar a você através de uma mensagem no Instagram. O nosso programa Momento Espírita, assim como a Rede Boa Nova. Um abraço para os ouvintes do Momento Espírita. São momentos tão especiais, né? Porque tiram a gente daquela rotina e colocam a gente num outro patamar. Né? Então, o meu abraço, muita paz na sua família, muita força.
Não sinta-se como alguém que está sofrendo sozinho, porque estamos cada um aqui carregando sua cruz, viu? E acredite, se você trocar de cruz, você ia reclamar mais.